evangelistas, pastores e doutores. As nomeações de Deus em relação ao ministério do tabernáculo são vistas em tipo no serviço das 3 famílias dos filhos de Levi. Os meraritas, com o alicerce e a estrutura, representam o evangelista e seu trabalho. Os gersonitas, com as cortinas, coberturas e cordas, fortalecendo, protegendo, amparando e embelezando, representam os pastores e a sua obra. Os coatitas, levando com passo firme os diversos utensílios do santuário e depositando-os em seus lugares na devida ordem, representam os ensinadores e o seu ministério. A esfera do evangelista é a vastidão do mundo. Os pecadores, onde quer que possam ser encontrados, são a sua congregação. O evangelho da graça de Deus é a sua mensagem. Como o merarita do passado, ele carrega as bases de prata da redenção como único alicerce para o pecador. Guiado pelo Espírito Santo, ele sai pelo mundo e fala do Cristo crucificado. Este é o seu tema, e ele deposita estas bases na areia do deserto. Sua missão não é reformar o mundo. Ele nada sabe sobre pedra de apoio que precede o Evangelho de Deus. Ele prega a Cristo, Cristo como Salvador, Cristo como Senhor, Cristo como fundamento para a salvação do pecador, Atos capítulo 4, versículo 12, Cristo como fundamento da igreja, Mateus capítulo 16, versículo 18, e da comunhão dos santos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Tendo apresentado Cristo, ele busca então trazer pecadores a ele, para que possam aceitá-lo como Salvador e reconhecê-lo como Senhor. Seu alvo é fazer discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Tendo feito isto pelo poder do Evangelho, ele reúne os salvos como o Senhor ordenou, Mateus capítulo 28, versículo 20, e os edifica de acordo com o padrão divino dado no livro. Foi assim que as igrejas dos primeiros dias foram formadas. Havia a pregação de Cristo crucificado, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, o lançamento dos alicerces da igreja, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, e a pregação da palavra, Atos capítulo 18, versículo 11, para aqueles a quem Deus havia salvo e reunido. Tudo isso estava incluído na obra de um evangelista no passado. No evangelismo moderno, o evangelista somente prega o evangelho, o que quer que isso signifique. Se Deus abençoa com a conversão de pecadores, não se espera que o evangelista tenha mais a lhe dizer. Certamente, nada para edificá-los, reuni-los como Deus tem designado, mas antes ele parte, como o avestruz que põe os seus ovos na areia, onde estão sujeitos a serem esmagados pelos pés dos homens. Jó, capítulo 39, versículos 14 e 15. O trabalho dos meraritas era seguido de perto pelos seus cooperadores, os gersonitas, que, com as cordas fortificavam, com as coberturas protegiam, com as cortinas embelezavam aquilo que os seus irmãos tinham construído. Este é o trabalho dos pastores. Ele coopera com e segue os evangelistas. Sua obra é cuidar e apacentar o rebanho, buscar o desgarrado, cuidar dos recém-nascidos, sarar o doente e apacentar o são. Zacarias capítulo 11, versículo 16. Foi assim que Barnabé, o filho da consolação, um verdadeiro gersonita, seguiu os varões cirinenses em seu trabalho em Antioquia, exortando os convertidos a permanecerem, isto é, a se agarrarem firmemente ao Senhor. Atos capítulo 11, versículo 23. Foi numa época em que esta obra tão bendita foi negligenciada que o Senhor lamentou: a minha tenda, o tabernáculo, está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscam o Senhor.
Jeremias capítulo 10, versículos 20 a 21. Palavras tão verdadeiras, infelizmente, acerca do nosso tempo presente. Estando agora o tabernáculo levantado e embelezado, restava aos filhos de Coate trazerem os utensílios sagrados e colocá-los nos seus devidos lugares na casa e nos átrios de Jeová. Este é o trabalho dos ensinadores ou doutores. Estes introduzem, com passo firme e prudente, na sua devida ordem, de acordo com a capacidade dos santos para ouvir as verdades das quais estes utensílios são tipos. O altar de bronze fala do sacrifício perfeito e da aceitação do crente em Cristo. A pia fala da sua purificação diária e, em seguida, os antitipos do altar, da mesa, do castiçal, a posição dos crentes como ressuscitados com Cristo, adorando junto ao altar, alimentando-se à mesa, comungando junto ao propiciatório. E assim, por trabalho constante e contínuo no Senhor, a obra do Senhor continua dia após dia, de uma era a outra era. Apesar da oposição do homem e da obstrução de Satanás, e assim continuará até que o tempo das lutas e do trabalho do deserto tiverem cumprido o seu curso. Então, como quando no passado, nos dias da glória de Salomão, os levitas trocaram as cargas do tabernáculo e seus utensílios por descanso e louvor. Veja 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 25 e 30. Em meio às glórias do reino, assim também aqueles que serviram ao Senhor Jesus no seu Evangelho, sua igreja e sua verdade receberão no reino milenar e eterno e na glória do seu Senhor a recompensa pelo seu trabalho e lágrimas dos dias do deserto. Naquele dia, no meio da glória imaculada do descanso eterno, onde nenhuma lágrima de tristeza será derramada, nem gemido de dor será ouvido, onde Deus é tudo em todos e o Cordeiro é toda a glória. Ali os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Apocalipse, capítulo 22, versículos 3 e 4. Louvai ao Senhor. Amém e amém.